Boa noite, Redicina. Ai, olha só, agora que eu vi que meu óculos está dando reflexo. Muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre arte e etarismo. E olha, né? Como não, vocês já viram, já comecei assim, ó, com óculos e o óculos refletindo um pouco da luz aqui, mas tudo bem, né? E nesta noite fria de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu trouxe pessoas maravilhosas para a gente fazer uma discussão que a gente já começou aqui nos bastidores, numa prévia aqui, com assuntos muito interessantes. Então, deixa eu ver se eles já estão entrando aqui para eu chamar eles para nossa live e a gente trocar. Eu prefiro que eles mesmos se apresentem. Vamos ver como. Ah, Lohana entrou. Bem-vinda, Obrigada. maravilhosa. Eu queria agradecer pelo convite, muito obrigada mesmo. É uma honra estar participando dessa nossa conversa e vamos conversar sobre esse assunto que é tão importante, né? Sobre o etarismo de pessoas LGBT e principalmente de nós como artista, né? Muito bem. Eu estava contando que a gente já começou a conversar, né? Tava um papo tão bom que a gente se atrasou. É, exatamente. Vamos ver. Eu chamei o. Vou tentar chamar eles de novo. O Elker for. Estou convidando o Gustavo. Vocês têm que aceitar, gente. Entrou. Entrou. Entrou o Elker. Eu acho que ele vai virar a câmera agora, né? Saiu. Saiu. Vamos de novo, que eu vou te convidar de novo. Enquanto isso, Lohana, se tu quiser, contando um pouquinho de ti, se apresentando para o pessoal, que nós já estamos aqui com as pessoas nos acompanhando. Bom, eu me chamo Lohana Valentini Vacter Maidana, sou natural da cidade de Santiago, faço parte do grupo de teatro no teatro. Atriz e escritora, trabalho no teatro desde que eu tenho 16. Eu comecei no teatro estudantil, em escola, e depois fui fazendo festivais de teatro, sempre pela escola, depois em grupos de teatro. E na falta de trabalhar com textos que eu gostava, eu acabei começando a escrever os meus próprios textos. Então, escritora de textos de teatro, né? O meu espetáculo Liza Taylor, Memórias de uma Diva, foi escrito por mim mesma, baseado em histórias de mulheres trans que eu conheci ou histórias que eu ouvi elas contarem e algumas coisas também da minha vida pessoal. É um espetáculo bem forte, bem potente e que quem teve a oportunidade de assistir, acredito que tenha gostado bastante e me renderam alguns prêmios que são meus orgulhozinhos. Ah, lindo. Parabéns, eu vi o espetáculo, é maravilhoso. Eu recomendo que quando o Rio Grande do Sul assista todo, o Brasil assista todo, que tu circule muito, muito com ele. Vamos estar aí para ver se a gente consegue, apesar da distância, porque agora eu moro em Santa Cruz, o meu grupo de teatro fica em Santiago, mas a gente está sempre conversando para tentar uma hora a gente diminuir as distâncias ou fazer de alguma maneira que a gente consiga uma data para todo mundo sair apresentando. E como nós estamos falando de etarismo, eu não posso deixar de perguntar a sua idade. 39 anos, sei que não parece, mas tenho. Eu faço 40 em agosto. Ó, em agosto eu tô quarentando, abrindo a casinha dos 40. Vai virar uma quarentena. Só para vocês não se sentirem solitários, eu vou dizer a minha idade. Eu já passei dos 40, a Lohana é a nossa, né, bebê aqui. Tá com... Eu tô com 43. E o Gustavo, vamos lá? Sim, boa noite a todos, todas. Agradecer o convite da Mel, né, dos companheiros de live aí, dos demais artistas, da Lohane, do Elker, né? Estou com 51 e pareço com 51. É isso aí mesmo.
E a gente estreou ano passado, né? Conseguimos fazer o primeiro espetáculo. Eu trabalho com a maturidade, assim, já trabalhei em Porto Alegre, trabalhei em Pelotas, voltei para cá, né? Então eu trabalho com pesquisa também, com dança e envelhecimento, né? Trabalho com formação de jovens para a dança e para o envelhecimento, seja na educação física ou nas artes mesmo. Então, depois de muito custo também, no ano passado a gente conseguiu o nosso primeiro espetáculo, Agora que São Elas, dentro das relações de gênero, sexualidade, espetáculo de dança, com o público 40 e 60 mais da universidade, nosso grupo Dança Mais, né? Tivemos a direção da Joelma, que é maravilhosa também, a iluminação de todo o pessoal ali do TUI, né? E eu fiz a tese também com que a partir do Caio Fernando Abreu, né, com as minhas Irenes, né, com os homossexuais mais velhos de Porto Alegre, e depois do pós-doc também vou falar um pouquinho com os artistas da dança de Salvador, né, tive essa oportunidade de pesquisar lá o balé do Teatro Castro Alves, então muita história, porque a diferença deles lá é que eles são bailarinos concursados, né? Assim como tem o Balé de São Paulo, do Rio de Janeiro, que são contratos, a cada 2 anos eles vão renovando só para jovens. Salvador não. Salvador tem os bailarinos hoje com 60 anos mais, que continuam também em cena, né? Então posso contar um pouquinho dessa experiência. E uma exposição minha que foi cancelada em Santa Maria, vamos falar também. Elker? Boa noite, tudo bem? Primeiramente, obrigado, Melina, pelo convite, né? Vamos esquentar essa noite fria, né, que está em Santa Maria. Acho que aí também deve estar, né, Lohane? Prazer, Lohane, né, que a gente já estava conversando antes. É um prazer revê-lo, Gustavo, também, né? Já de vários carnavais. O ano passado, na Feira do Livro, eu mediei esse teu assunto, né, do teu livro e, enfim, do teu pós-doc, foi muito bom. Enfim, sobre a idade, então vamos colocar o óculos, né? Vamos colocar o óculos. Eu tenho 56 anos, bem vividos e quero viver muito mais ainda. E também faço aniversário em agosto, viu? Leonino ou Virginiano? Leonino. Eu, Virginiana. Eu, 14 de agosto, eu. Perfeito. Enfim, eu sou aí o artista de Rosário do Sul, vim embora com 18 anos para Santa Maria para estudar e aqui fiquei. Então a minha história, falar um pouco aqui, eu fiz o curso de artes cênicas, a licenciatura, e me formei. Quando eu me formei, eu optei por ficar aqui. E aí eu fundei a companhia, dentro do curso mesmo, a Companhia Retalhos de Teatro. E eu quero falar um pouco sobre ela, que a gente, muitos espetáculos, prêmios também, viagens, muitas histórias, alguns desafios do cinema também aí que nos aventuramos, né? Sou professor de teatro e arte também lá, né, no CAP, lá em Juí, numa escola evangélica Augusto Pestana, há 28 anos, então eu vou e venho toda semana. Enfim, e aqui eu tenho a companhia e eu sempre fui da estrada, trabalhei com muita gente, né, muitas cidades, eu trabalhei agora mesmo em julho, eu vou lá para o Festival de Itaqui, vou ser jurado, então eu vou ter a oportunidade de Festival de Teatro Internacional, vou ter a oportunidade de ver a semana inteira muitos espetáculos do Brasil inteiro, de fora do Brasil. Então, assim, ó, eu sou um fazedor da arte. Vamos conversar sobre isso. Gente, e tem aquela frase, né, da Nina Simone: o artista tem o dever de refletir o seu tempo. Mas eu questiono, né, quantos tempos vivemos neste tempo, né? Quantas mudanças já passamos, quantas mudanças estamos, né, vendo, aprendendo, nos reconectando. E eu quero agradecer por estar aqui compartilhando essa conversa e dizer que eu admiro todos vocês. Vocês têm assim uma entrega para a arte, e a arte de vocês é política, ela diz, ela é revolucionária. Então, parabéns a todos. Vocês são artistas maravilhosos, necessários, necessários. E esse espaço é para vocês falarem, para vocês refletirem.
E eu sei que cada um de vocês, da sua maneira, enfrentou um sofrimento pelos seus espetáculos, né? A Luana começou a me contar, vou deixar ela contar aqui. Eu vou deixar o Gustavo, o Elker. Então, acho que a gente, se vocês quiserem compartilhar, contar um pouquinho também disso. O meu espetáculo de teatro, eu escrevi ele há 16 anos atrás, para apresentar no Festival de Teatro de Santiago, o extinto Santiago em Cena. Apresentei e depois eu deixei ele por 15 anos, ele parado, sem trabalhar ele, porque eu não me sentia bem o suficiente para fazer o espetáculo, porque ele sempre foi um espetáculo bastante doloroso para fazer. Inclusive, os ensaios eram bem dolorosos para fazer, porque a gente acaba entrando em assuntos que doem pessoalmente para mim, dói saber que outras pessoas também passam por isso, então bem complicado, mas necessário, era o que fazia da força para fazer, continuar fazendo espetáculo. E aí surgiu a oportunidade da Pondá, aí de Santa Maria, que me convidou para a gente voltar com o espetáculo, né? O Rodrigo Neres, que é o produtor dele, né? Me trouxe a oportunidade e aí eu resolvi montar ele de volta. Trouxe com a direção do Pablo Damian, que é um profissional excelente, que me ajudou a reformular o texto, porque o texto teve uma reformulação, e aí ele me ajudou a dar umas arestas, deixar o texto mais redondinho, mais teatral, e aí apresentei ele. E aí eu estreiei ele em Santa Maria, né? Inclusive, foi uma honra, né? Porque Santa Maria acabou que na pandemia foi uma das cidades que mais mataram mulheres trans no estado do Rio Grande do Sul. Isso tudo eu trago no espetáculo, depois eu falo. Desculpa, Lohane, quando que tu apresentaste aqui o espetáculo? Eu não fiquei sabendo, gente. Tu lembra da data e o ano e o local? A minha publicitária achou que eu apresentei no 13 de maio. Aqui. Que ano foi? Foi na época, eu estava até fazendo assessoria, acho que faz uns 3 anos, 4 anos, né? Qual teatro? Foi No no 13. 13. Foi no 13. Era, Foi 3 espetáculos juntos, porque se eram. chamava. Lembrei, eu não estava viajando. Sim, eram 3 espetáculos, lembrei. Tá, lembrei. Chamava o Triângulo Saiu, Cultural delas. Sim, As lembrei. Isso. pretas das Minas e das Monas. As Uhum, pretas eram mulheres quilombolas uhum, que faziam Uhum. dança. As meninas da UFSM, que também trabalhavam com dança de rua. E aí eu vinha com as Mona, que era um espetáculo com temática trans. uhum. E nesse dia a gente recebeu muitas ameaças de grupos que se identificam muito com o nazismo, que não aceitavam esse tipo de apresentação, né? Tanto de mulheres negras quanto de uma mulher trans no palco. E aí a gente teve que... teve não, né? Foram nos perguntados se a gente apresentaria. Óbvio que como artista eu apresentaria. E aí, aqui? mesmo aí em Santa Maria. E aí foi Meu sucesso. Deus. Deu um bafo todo. Como sempre dá, né? E aí apresentamos ele, e aí entramos numa turnê em algumas cidades, e aí quando eu terminei essa primeira fase do espetáculo, que na verdade ele era um projeto, e a gente cumpriu com o projeto, aí a gente resolveu colocar em festivais. E a gente foi para muitos festivais, e o primeiro festival que eu apresentei com ele foi Itaqui, foi o FIT. Uhum. Esse que eu vou agora. Prêmio especial do júri, teve lá, e aí depois... Mas aí nós estávamos comentando que foi muito difícil eu entrar nos festivais. Porque a gente escreveu em muitos festivais e não éramos selecionadas. E aí a gente se questiona, nossa, será que o espetáculo é tão ruim assim, né? Que as pessoas não querem assistir. E aí quando a gente foi aprovada para o FIT, que o trabalho do Pablo é muito bem visto lá, e acho que o pessoal pensou, né? O Pablo trabalha bem, vamos dar uma oportunidade. E aí eu acabei passando. E aí ali já foi premiado. Aí dali então foi uma sucessão de aprovações em muitos festivais. E aí a gente viajou muito, muito mesmo. E aí na terceira fase a gente apresentou no Movimento A Cena Sul, né? No Eva Schofer, ali no Teatro São Pedro. Aí entra na função que a gente estava conversando também antes sobre a cultura no interior do estado, né? Que a gente acaba sendo precarizada, a gente não consegue adentrar esses espaços, muito difícil, né?
Teve alguns projetos de fomento à cultura que descentralizou e que nos ajudou bastante, mas mesmo assim a gente acha muita resistência. Esse ano mesmo a gente já escreveu ele em 2 projetos e aí a gente vai ver os aprovados do projeto só espetáculos da capital, só Isso é a mesma coisa que aconteceu com a gente. Já sei até qual é que é. e aí a gente acaba tendo um problema de que a gente não consegue realmente ocupar esses espaços, né? E eu também nunca me senti representada eu nunca encontrei uma mulher trans que apresentasse, que tivesse que trabalhasse como atriz. E aí eu também tô falando nas pontinhas que a gente acaba fazendo, porque até eu subir no palco, então eu trabalhei escrevendo, eu trabalhei fazendo cenário, eu trabalhei fazendo figurino, ajudando na iluminação, na contra-regra, e eu acabei que eu peguei tanto tudo que é ponta que eu acabei não podendo ter o meu DRT, que aí isso me impede de eu. Porque quando eu peço o meu DRT, eles pedem que a gente tenha no mínimo 3 espetáculos diferentes como atriz para te ganhar um DRT de atriz, né? E eu acabei que eu tenho 2 comprovado e o resto é tudo assim, ó, como diretora, como iluminadora, que a gente não consegue juntar. Pelo menos foi essa a desculpa que deram pra gente não ter DRT. Pra eu, pelo menos, não conseguir o meu DRT. E dificulta muito na hora da gente subir em palcos profissionais mesmo. O Teatro São Pedro, por exemplo, te subir nele, tu tem que. E eu acho que é uma garantia que a gente precisa ter. Só porém que ela acaba sendo negada e eu não tendo meu DRT, eu não consigo contribuir como artista, né? Para depois No isso caso, que vai circular pelo Sesc pede DRT. Já impede aí, ó. Nem todo. Eu acho que o Sesc tem, até para sonoplastia tem que ter DRT. E aí acaba que eu não consigo ter um DRT como artista, então vou trabalhar, vou tentar assinar carteira, essas coisas, para poder se aposentar, porque como artista sempre foi e continua muito difícil, muito difícil. Então vamos fazer o 3º espetáculo, eu te dirijo e aí tu já tem aí, ó, para... Olha só, já estão pensando no olha aí, negócio ó. aqui. Mas eu Aqui já a gente faz tinha... assessoria, claro, né? Eu tenho, depois eu falo, eu já tinha pensado em ti sem te conhecer num texto que depois eu vou falar ao vivo aqui. Se me permite tu falar um pouquinho do teu espetáculo? Eu acho importante falar o aqui, né? espetáculo se chama Liza Taylor, Memórias de Cuba. Eu começo apresentando um show de dublagem, uma música, e o pessoal fica pensando, meu Deus, eu vou ver um show de dublagem. Simples. Simples não, né? Porque nunca é simples. Um show de dublagem. E aí, depois, quando eu termino a dublagem, abre-se as cortinas e as pessoas enxergam um camarim. E aí, ali eu começo a comemorar o show maravilhoso que foi, casa lotada, tudo. E aí eu começo a me desmontar, tira a peruca, tira a maquiagem. Aí eu começo a ver como a Liza, ela é uma mulher trans já mais velha, o quanto ela envelheceu, o quanto ela não é mais uma novinha. Porque, querendo ou não, dentro da comunidade, a gente também tem esses estereótipos de uma travesti velha, uma gay velha, e isso pesa muito no namoro, nos trabalhos da gente. Isso, querendo ou não, pesa bastante e é um padrão imposto pela comunidade e que é muito custoso para nós. Inclusive, isso entra numa seara até dos silicones industriais que as mulheres trans colocavam para ter um padrão de beleza. Isso deu muito problema e ainda dá, infelizmente. E aí ela acaba entrando nesse espetáculo e vendo quanto ela sem maquiagem, sem nada, ela não é tão bonita assim. Ela começa a entrar numa vibe meia deprê e aí ela começa a lembrar, contar histórias de que aconteceu, das amigas dela, de quando ela precisou ser prostituída, de como ela conheceu o namorado dela, que é dono dessa casa noturna, que ela faz show, que o casamento dela, na verdade, ele tem ela é traída com uma bichinha novinha e ela tem essa mágoa. E aí ela relembra da infância, de todos os estigmas que uma mulher trans tem, né? Que é violência, droga, prostituição, álcool, HIV. Todos esses estigmas ela acaba trazendo, só porém que é um espetáculo que ele vem ele trabalha entre o cômico e o trágico numa maneira que as pessoas não notam. Elas estão rindo de uma piada de abuso, inclusive, né? Elas começam rindo no espetáculo e quando elas estão se questionando, meu Deus, por que eu tô rindo? Porque não é de rir. É muito bom. E aí
tem que assistir, né, para ver. E aí ela acaba É, dando também no sentido da família, da não aceitação. E aí faz o caminho que toda mulher trans faz, a grande maioria faz, e que a sociedade sempre precisa entender. Que vai uma família tocar de casa, ela não vai terminar o colégio, ela não terminando o colégio, ela vai cair na prostituição, que ela vai ter uma cafetina para acolher ela, e um monte de cliente sádico querendo fazer horrores, e aí as drogas, a bebida, as ISTs, tudo vai trazendo e acaba chegando onde as mulheres trans hoje são, né? Numa esquina, se prostituindo e com todos os estigmas que a gente não vê mulheres trans em mercado, em caixa de supermercado, em loja. Se enxerga muito pouco, mas eu acho que precisaria muito mais. E aí uhum. as abordagens são esses temas que são abordados no espetáculo. Ah, muito bom. Lembrando Parabéns. agora, foi fevereiro aqui, fui pesquisar fevereiro de 2024. 2024, olha, Uhum. faz um tempinho. Ali a gente fez Santa Maria, fez Caçapava do Sul, fez São Francisco, Santiago. A gente fez muitas cidades do interior, que é uma coisa que toda vez que a gente participou de projeto cultural, de incentivo à cultura, a gente sempre frisou por cidades Região. do interior, porque eu acho que a arte é isso, né? Ela viaja e ela tem que acessar esses lugares. E assim a gente apresentava onde dava para apresentar. Eu apresentei muito em sede de bairro, sabe? Mas o que importa é o público, né? Então, assim, as pessoas estando lá cativando, e é um espetáculo tão bom da gente fazer que a gente monta ali um cenário simples e faz um espetáculo que as pessoas, que é importante para as pessoas, e elas acabam entendendo, e quando elas saem dali, que termina o espetáculo, muitas estão chorando, e aí elas vêm me abraçar, e aí a gente conversa sobre, então, querendo ou não, a gente acaba conversando, conscientizando, e eu tenho certeza que quem assiste o espetáculo sai dali pensando que quando ela se deparar com uma situação dessas, ela vai ter um olhar diferente. Um salve, né, para Isadora Bispo, produtora dessa série de espetáculos, que foi maravilhosa, né? Todos Sensacional. os espetáculos muito importantes. E eu queria perguntar para o Gustavo agora, que tu falasse um pouco da tua exposição, a censura. Isso. Antes da Uhum, exposição, eu quero dizer exatamente o que a Lorena está colocando, né? Eu vou falar um pouquinho das uhum, pesquisas acadêmicas, né? Tá? A gente uhum, fala dentro da universidade, né? Já estivemos mais uhum, separados da comunidade, mas os trabalhos estão todos lá. Hoje é mais fácil, né? É só acessar a uhum, internet, a universidade, as bibliotecas, todas as dissertações e teses, inclusive, Lorena, trabalhos das artes, da educação física. Nós temos uma fazer propaganda agora. Nós temos uma especialização em gênero inédita no sul do país, no CCSH, que nós trabalhamos multidisciplinaridade, né, com vários profissionais. Então, temos belíssimos trabalhos de especialização em gênero e sexualidade, inclusive a temática trans, né, que é a mais delicada, que sofre mais. Qualquer pessoa pode entrar também, né, na Universidade de Santa Maria Virtual. O Só, que as só fazer pesquisas... um parênteses, Gustavo, desculpa te interromper, mas lembrando também que a gente tem uma parceria da Redicina com a ECA da USP lá, e eles estão com o Fazendo e Desfazendo Gênero, que a gente fez uma live com eles agora, e recebem trabalhos acadêmicos até o dia 8, né? Foi prorrogado, né? O evento até dia 8 de julho estão recebendo, vão falar sobre gêneros, e é importante que esse assunto esteja na academia, esteja aqui nessa live, esteja tomando outros lugares, na arte, né? Mas era só para dizer assim Ótimo. que quem quiser pode entrar ali na Redicina, no site redicina.com.br e procurar a notícia que está lá, o link para se inscrever. E tudo. Ó, Ótimo, bem lembrado, Mel. Aquilo que a Lohana falou exatamente, né? Eu vivo nas minhas uhum, experiências com meu pequeno círculo de amigos, o que é LGBT em Santa Maria, que conhecidos a gente tem muitos, né? Amigos são poucos. E à medida que a gente envelhece, pelo menos comigo, né? Os amigos vão diminuindo também, né? Mas só para corroborar com o que a Lohana falou, né? Principalmente os autores, né? Norte-americanos e europeus. Alguns autores falam que no meio LGBT,
a partir dos 30 anos já se começa o envelhecimento. Basta você virar dos 29 para os 30, né? Olha que absurdo, né? Isso no Ocidente, no Brasil, que a gente vem de um país de jovens, né? Do carnaval e do futebol. Nós somos diferentes aqui no Sul, né? Mas o Brasil todo é mais solar e mais caloroso do que a nossa estética do Sul. Então, vejam bem, a partir dos 30 anos, o envelhecimento LGBT é super precoce. Principalmente em Porto Alegre, né? Eu fiz a tese ali em Porto Alegre, os gaúchos, né? O nosso bairrismo, a beleza do Rio Grande do Sul, de Garota Verão, né? De Glamour Girl. Isso em relação aos demais estados do Rio Grande do Sul, ele é mais conservador, tradicional, na nossa própria história, mas no meio LGBT foi comprovado isso, né? Os gays gaúchos, né? Principalmente a letra G, os gays masculinos gaúchos, sofrem mais em relação mais depressão e mais solidão, terapia, autoajuda, né, do que os LGBTs no restante do Brasil. Já foi um primeiro achado da minha tese. Outra questão, gente, que daí mudou muito, né? O pós-doutorado eu fiz 2022 em Salvador. Claro que Salvador já tem todo o circuito do carnaval, né? A maioria são bissexuais, eles nem entram nessa estética de rótulo aqui, de levantar bandeira, enfim. Mas os artistas de Salvador, né? E em relação ao teatro, né? Vamos ver o que a Lohane concorda, ou Elker. Os artistas da dança, eles sofrem mais o envelhecimento em relação ao teatro, por exemplo. Eu vou citar a Fernanda Montenegro, vou citar o Marco Nanini, Neila Torraca, eles continuam talentosos, né? E fazendo trabalhos, né? Com a sua expressão, talvez sem muito botox, né? Porque é o jeito de olhar, é aquela presença, né? Quando alguém vai pintar um quadro também, os artistas estão envelhecendo, inclusive a técnica melhora com a maturidade, né? Aquarela, impressionismo, cubismo. A dança não. E os bailarinos profissionais do Balé Teatro Castro Alves, lá que são concursados, eles falaram que o corpo vai envelhecendo, então a técnica de dança vai exigir mais que as outras artes, né? O virtuosismo, eu fazia 3 piruetas, hoje eu faço 1, a minha perna subia, hoje não sobe mais, o fôlego, né? Então, é o corpo máquina. A gente tenta chegar num corpo orgânico, mas de maneira geral, os artistas da dança sofrem mais o processo de envelhecimento do que das artes visuais, do piano, do teatro, enfim, né? Inclusive, eles falaram que dos 30 aos 40 anos, né, os bailarinos profissionais de Salvador, foi a melhor fase deles. Vejam só, dos 30 aos 40, super precoce, né, gente? Que à medida que eles fizeram, né, fisiologicamente, dos 40 aos 50, foi a crise da meia-idade mesmo. Então, assim, além de dança afro, eles precisam fazer pilates, precisam fazer yoga, precisam fazer massagem, tai chi chuan. Ou seja, à medida que o corpo envelhece na dança, só a dança não basta. A dança machuca. Precisa ter alongamento, precisa ter quente, frio, precisa ter analgésico, né? Então, isso foi um dado importante. Uma das questões, quando eu voltei, Elker, né, e a Lohane, para vocês verem como a gente está no Rio Grande do Sul, no interior, um estado extremamente conservador, ainda em 2026, né? Que a gente pensou que depois da pandemia ia melhorar um pouco. Para mim, piorou. As pessoas ficaram mais paranoicas ainda, né? A virtualidade da internet. Eu apresentei o meu trabalho, né, do corpo envelhecido no Centro de Artes e Letras, 2018, para vocês terem uma ideia, 2018. Bem no hall ali, com as fotos dos bailarinos, né, com a minha calvície à mostra e com a minha barriga também à mostra, meu abdômen, né? E aí, ao final, as pessoas, em 2018, né, as pessoas vieram me dar parabéns, dizendo que eu era muito corajoso. Eu digo, nossa, no Centro de Artes, as pessoas da arte, mas me dando parabéns porque o meu espetáculo não ganhou prêmio, eu não circulei o Brasil, foi uma pesquisa acadêmica que eu fiz, tá tudo bem, né? Fiz o relatório, eu paguei com o dinheiro do meu bolso, não teve, né? Economizei para ir para Salvador. E as pessoas, no final, gente, para vocês terem uma ideia, Santa Maria, Lohane, eu via piadinhas no sentido assim, que eu gosto de trabalhar com bom humor e ironia, né? Não me afeta mais. O amadurecimento nos blinda, né? Antes eu chorava, eu era mais sentido, hoje não, né? Hoje a gente vai para a luta e não. Mas vocês terem uma ideia, eu tirava o chapéu, né? E as pessoas falaram: a tua careca apareceu, por que tu tirou o chapéu?
E eu estava dançando o corpo velho. É a minha pesquisa, exatamente. Nossa. Ai, nessa foto tu tá desencaixado, né? A dança tem muito. Tu tá desencaixado, apareceu tua barriguinha. Eu falei, gente, eu não estava desencaixado. Eu estava encaixado, é a gordura abdominal. Né? Eu disse assim, você olhou meu corpo, não olhou a apresentação da dança, né? Então, dentro do Centro de Artes e Letras, formador, eu dizia, eu estou dançando o corpo velho, gente. E eu não pinto a barba, eu não coloco implantes, né? A minha posição, eu não uso botox, né? Eu estou acima do peso, mas eu quero continuar dançando. Bom, isso 2018. Passa para 2025, em pleno mês do orgulho LGBT, na Câmara dos Vereadores de Santa Maria, né? Eu fiz a exposição dos meus 50 anos, né? Gastei uma nota, né? Foram impressão belíssimas, fotos grandes, uma produção. O D'Artagnan fez, o Léo Holt fez as fotos, né? O outro artista muito querido, também LGBT, Luciano Santos, meu beijo, né? Fez toda a curadoria, fizemos fotos lindas, fizemos uma exposição. Eu conto, as pessoas não acreditam. Gente, um corpo de um homem gay, né? Afeminado, que aparecia a minha bunda, né? Uma erótica, não tinha nada de pornografia, mas era um homem gay, né? Será que se fosse uma mulher, né? Um homem padrão, ela não ficou um dia na Câmara dos Vereadores, gente. Foi censurada porque disseram que tinha um vazamento no banheiro. Ficou 2 meses lá e não tive um vazamento, né? Então, assim, é para vocês verem que a vida de artista, né? E vocês são professores e educadores também, né? Mesmo não sendo na escola formal, a Lohane, né? Vocês educam, né? E a arte é necessária sempre. Então, assim, de 2018 para 2025, e o meu perfil, eu sou mais comportadinho, organizado, né? Eu sou professor, servidor público, tenho que trabalhar, né? Mas pelo simples fato de mostrar um corpo envelhecido, já surgiu várias críticas da própria comunidade artística e LGBT. Então tu pensa, nossa, nós precisamos continuar falando de gênero, sexualidade, né, e envelhecimento. Todo mundo vai envelhecer, né? A coisa mais moderna desta vida é envelhecer. Já falava o Arnaldo Antunes. E nós precisamos dos artistas, né, LGBT, trans principalmente, né? A Lohane continua, né? Teu trabalho é maravilhoso. Você precisa. E a gente precisa inspirar os artistas mais novos, gente. Isso tem que estar dentro da escola, dentro das universidades, dentro dos projetos, né? E já vou deixar um gancho aqui para o Elker, que eu conheço, mas eu sei que a agenda é difícil. E também quero dizer para a Lohane, eu na universidade, que é pública, né? Nós podemos ensaiar e fazer projetos juntos na universidade. E também podemos fazer uma caixinha para pagar o nosso teatro, que assim a gente fez o ano passado, viu, Lohane? Já faço o teu convite aqui também para a gente poder trabalhar junto, né? Precisamos seguir trabalhando, né, com os corpos velhos. Vamos sim. Obrigado. Obrigado. E tu quer compartilhar a tua experiência? Primeiro eu quero dizer um beijo ali pro Márcio. É o Márcio, né? Olha, eu tô sem é o Márcio. Beijo maravilhoso também. Vamos lá, é muita coisa. Mas eu acho que eu vou pegar um gancho, vou fazer um prólogo, depois eu quero pegar o gancho do envelhecimento e do assunto que veio à tona agora nessa live. Eu acho que teria que ser uma série com essa live, né, menina? Porque é muita coisa. Fica a dica aí, ó. Com outras pessoas também, né? Fica a dica aí. Desceu um ano, começou esse mês e vai uma vez, né? Enfim, ó, já tô criando artista. Dá para fazer uma série. Olha aí, artista é assim, né? Artista tá sempre, ó. Eu, pelo menos, tô sempre... Não paro nunca, né? Enfim, então, como eu falei no início, eu vim para cá, Santa Maria. Eu não conhecia essa cidade, mas o que me chamou a vir para cá? Eu preciso contar um pouquinho da minha história. Porque Rosário do Sul não tinha teatro, né? Hoje é um dos grandes festivais internacionais, está fazendo 30 anos. Não tinha teatro, tinha na Câmara dos Vereadores, onde eu assisti a minha primeira peça, pequeno, me lembro. Primeira peça fora do Teatro Serelepe, que é lá de Santiago, até o Teatro Serelepe era de lá. E a minha mãe, tanto que a mãe dizia assim para mim, minha afinada mãe, tu gosta tanto do teatro, porque quando eu estava grávida de ti, o Serelepe ia para Rosário e eu vendia garrafa, vendia coisa, porque era todos os dias. Eu gostava tanto de assistir as peças, ficavam 13 meses, eu não tinha mais dinheiro, vendia garrafa, vendia tudo que tinha em casa de cacareco. E, então acho que veio aí a minha vontade, né?
que me despertou a vontade de fazer teatro. Eu fui o primeiro filho, o primeiro neto, depois de 10 anos que vieram os outros, primeiro filho, primeiro neto, sobrinho, enfim. Então eu fui a criança muito sozinha e muito paparicada, né? E aí eu tive que morar com a minha avó, porque aí minha mãe se mudou depois lá para Alegrete, coisas pessoais dela e o pai, enfim. E aí eu fiquei criado por vó, né? Então eu não podia nem ir num aniversário me sujar, porque a avó não deixava. Enfim, então eu fui uma criança muito sozinha. E aí veio a minha vontade de fazer teatro, porque eu ia no Serelepe, eu via a cortina assim, ó. Porque aí de 3 em 3 anos o Serelepe ia para Rosário e eu ficava encantado com aquilo. Eu chegava em casa, os meus carrinhos que eu tinha para brincar, eu não gostava de fazer carrinho assim, não. Eu transformava em personagens. Os personagens que eu assistia no teatro. Era teatro infantil, é claro, né? E aí eu transformava. Eu sempre gostei de cozinhar, então eu brincava de bolo e coisa. E eu pedia bonecas para minha avó, e a minha avó me dava. Uma vez eu levei uma surra, isso eu trago pro meu espetáculo, que depois eu digo, depois eu vou contar. Levei uma surra do meu pai, eu lembro, eu tinha uns 6, 5 anos, mas como e eu sempre gostei muito de noiva também. Então, as bonecas eram minhas personagens. Eu brincava com as personagens. E eu tinha um fascínio por noiva. Não sei por quê. E aí eu tinha minha tia, viva até hoje, mora em Santa Maria, e ela tinha um véu enorme, assim, aquele cheiro de naftalina. Tudo isso eu trouxe pro meu monólogo depois. E eu gostava e eu me vestia de noiva e eu ia pra frente da conta. Então era assim, ó. Então essa foi minha infância solitária, mas já cheia de personagens. A minha outra tia me levava todos os sábados em todos os casamentos em Rosário, desde as 4 da tarde até as 8. Eu precisava ver aquelas noivas, eu tinha aquele fascínio. Então, eu sempre gostei de teatro e não tinha. Uma vez no 7º ano, a professora de educação artística quer fazer teatro. Eu quase apanhei dos guri na saída, porque eu queria fazer teatro. Então, isso, falei toda essa história que me trouxe para Santa Maria. Eu estava escutando Atlântida FM, nos meus 17, quase fugi com o Serelepe nos 17 anos, né? Fui lá, disse, eu quero fazer teatro. E aí eu ouvi assim na Atlântida, dizendo, em Santa Maria tem curso de teatro lá no Clênio Faceta. Vó, eu quero ir embora para Santa Maria, eu quero fazer. Mas eu não falei que quero ser teatro, eu quero estudar lá. Tá, e aí eu vim estudar, e aqui eu fiquei, rodei, não ia na aula, porque aí eu tinha o grupo Presença, eu era o Pedro Freire Júnior, eu fui lá e fiz um curso. Antes de fazer o curso, ele perguntou: tu faz teatro? Eu menti que fazia. Então foi assim que eu engrenei. E não sabia que tinha, não tinha, que tinha um curso de artes cênicas aqui, porque não era muito divulgado. E depois eu descobri, quando eu fui fazer para uma engenharia química, que eu fui fazer a minha inscrição no vestibular, eu descobri que tinha artes cênicas era teatro. Uma hora eu mudei e aqui estou. Então essa é a minha história do teatro, né? E eu sempre quis, tá? Eu fiz toda os 4 anos na academia, né? E fiz muita coisa. Fiz teatro amador também, fiquei com freire. E aí muita pesquisa. E aí eu me apaixonei cada vez mais. E fundei a companhia lá no último ano. Recebi várias propostas, já ia para festivais, recebi várias propostas para ir para o Rio, para fazer TV, para fazer. Não, não, eu quis ficar em Santa Maria, porque eu tenho pessoal até hoje. Hoje eu penso em ir embora, mas para uma praia, ou lá no Nordeste, né? Outras coisas, eu digo daqui a um tempinho mais, né? Mas assim, ó, eu quis ficar porque assim, ó, quem é que ia fazer aqui? Hoje sim, hoje mudou. A gente está falando em envelhecer, né? Mas há 40 anos atrás era outra coisa. E eu disse, não, eu vou ficar em Santa Maria, minha sede, vou circular pelo interior, pela capital, enfim, e aqui estou. E eu me orgulho muito de morar em Santa Maria, de ter nascido em Rosário do Sul, e me orgulho muito da minha história. Muito mesmo. E, enfim, e aí eu fiz um filme, eu não sei se agora eu posso falar, ou já pode, deixa para depois. Pode Lá, falar, só eu fiquei pensando aqui quando tu falou da rádio, assim, o peso que tinha a rádio naquele anos atrás, como é diferente, né? A rádio, né? Hoje tudo é, é rede social. A gente usa exatamente, e a aí isso tem rádio a ver com a no nossa Rádio live, né? Atlântida.
A tecnologia mudou muito, tu vê como a gente, né? Só Não, e tá aparência. mudando, que são o IA É, hoje, né? Que é uma novidade para nós, a gente tá assustado sim, com isso ainda, mas aham, tá sempre, né? sim. Assim, então, puxando como de vocês dois aí, né? ah, Aqui, há 16 anos atrás, eu estava meio incomodado. Se eu queria seguir. Olha, a primeira vez na vida que eu já contei a minha história, que desde que eu estava na barriga da minha mãe, eu quis fazer teatro. E eu estava incomodado, com 40 anos, assim, ó. Meu Deus, será que é isso? Tá faltando alguma coisa? Eu não estou mais comunicando, eu não estou mais comunicando para mim. Ai, um detalhe, eu não quis seguir a carreira acadêmica. Não quis fazer mestrado, não quis fazer doutorado. Eu quis seguir na vida, sabe? Sou um pesquisador, sou um estudioso, porque assim, ó, cada vez que eu vou fazer um espetáculo, cada vez, tudo a gente tem que estudar, pesquisar, ler muito, né? Assistir muito, debater muito, mas eu não quis seguir a carreira acadêmica, que para mim eu ia assim, me sentir engessado, eu queria ser livre, né? Era essa a minha opinião. E não me arrependo, e fiz muitas coisas lá na academia e segui fazendo. Tá. E aí, então, que veio a questão do... que eu comecei a me incomodar, porque perto da onde eu morava, na Presidente, tinha ponto de prostituição, tem até hoje. Mas na época tinha mais, assim, tinha... E eu não entendi, assim, ó, o porquê as travestis. Tá. Então eu vejo hoje que tinha um preconceito. Eu era um homem gay e eu pensava, por que que eu não me... Por que que tem que ser vestido de mulher? Mas não é ser vestido de mulher. Não é ser vestido... Era o meu pensamento, entendeu? E aí eu comecei a ver, não, cara, isso eu tô falando, tô me arrepiando e eu não tenho vergonha de falar isso. Não tenho, sabe? Eu disse, não, eu vou ter que ir atrás disso, eu como artista, como gay, como... Não, eu vou ter que... E fui. E aí eu comecei a investigar, né? Comecei a conversar, entrevistei 30 travestis na época. E aí tinha uma equipe, assim, muita coisa. E aí eu disse, eu vou transformar isso em filme, em curta-metragem. Comecei umas parcerias, não tinha dinheiro, não tinha projeto. Por quê? Um curta-metragem para trazer, para ficar esse curta, para... Se for teatro, teatro não tinha ninguém mais vai lembrar, né? Mas o curta fica ali. E ficou, e depois eu conto porque que incomodou o ano passado esse curto. Aí foi, mas eu não, assim, ó, na época, gente, e a Lorraine sabe mais do que eu, isso, elas diziam, muitas já morreram, inclusive morreram, que eu trouxe para o espetáculo, morreram naquele assassinato, que foi em 2019, que morreram 5, né? 4 de lá, das 4 eu entrevistei, Uhum. né? E aí não tinha como ir como se ela no supermercado, não tinha, então elas tinham que ir para prostituição. Todas. Só tinha uma que eu conheço até hoje, eu não coloquei o nome dela, é fictício, né? Que ela fazia, ela era rica, que ela fazia, hoje ela já tá ela era bem nova na época, né? E que ela fazia porque ela gostava, não que ela precisava. E as outras 29 precisavam. E isso eu trouxe para o espetáculo também. E aí fiz o filme, foi belíssimo. Aí eu quis fazer, porque eu não entendia, então eu vou passar por isso. Eu sei que eu não vou passar nem 1%, mas eu vou trazer para a arte e eu quero, assim, ó, misturar a minha história com a história das 30 e fazer a minha história, entendeu? Aí eu fiz, eu fui na época, para o ponto de prostituição. A personagem Lola começou a nascer ali, né? Fui para as esquinas com elas, tudo com o aval delas, elas sabiam de tudo, né? Fui para as boates, algumas, enfim, assim, meu Deus, foi maravilhoso. E surgiu o filme. Só que o filme, eu disse assim, ó, todo mundo, que tudo que eu lia e tudo que falavam na época era só a prostituição, as drogas, enfim. Eu quis trazer então esse outro lado que todas amavam, tinham um grande amor, ou viviam com alguém, ou não tinham mais alguém, e para onde iam?
elas no envelhecimento. E eu trago isso pro filme. Tanto que são 3 partes. É a Lola na década de 70 e depois ela começa o filme, o Mauro Soares, que já faleceu na pandemia, um ator de Porto Alegre, ele começa a narrar a história dele, a história da Lola, aí volta. E ali ela tá contando no banco de praça que há 30 anos ela vai ali encontrar aí tem que ver o filme, né? A história. É muito bonito, é muito bonito. Ok, ganhamos prêmios também, enfim. O filme foi sendo exibido, exibido, exibido. O ano passado, e parou depois. O ano passado, eu não colocar no YouTube. O ano passado, 30 anos da Companhia Retalhos, 15 anos do filme, comecei a receber convites, né, para exibir o filme, e há tanto que a gente exibiu lá no Clube da Boca, na universidade. Só que lá na pandemia, no início da pandemia, eu fiz um monólogo, eu transformei o filme em monólogo. Às 6 horas da tarde, Lola, às 6 horas da tarde, então o meu monólogo, e eu coloquei outras particularidades minhas que eu tinha, no caso do véu, de noiva, né, tudo, e trago o filme, cenas do filme no espetáculo. E aí, então ficou. E também convidei a Marquita, a nossa Marquita maravilhosa aqui de Santa Maria, né? A ativista LGBT, e ela participa num talk show da Lola. E a Taira Fênix também, que fazia a caracterização da Lola, fazia a sua dança, sua performance. E também outras pessoas, cada vez que eu apresentava o espetáculo, eu convidava alguém da comunidade LGBT, mulheres trans. Então, e abria para o público. Então, tinha debates bem interessantes. Fomos para festivais, ganhamos prêmios, tarará. Encerrei o espetáculo. Isso o ano retrasado, encerrei, ok. E o ano passado, o filme seguiu, né? Só que aí eu levei um ataque, pessoal. Lá no filme, no Clube da Boca, na Universidade Federal de Santa Maria, onde tem o Clube da Boca, que é um cineclube. Tinha umas pessoas trans, era um menino trans que estava, depois abriu o debate, e ele me atacou com muita ofensa. Que por que eu fiz o espetáculo e o filme se eu não sou trans? Aí eu contei toda a história, e ele ainda disse assim, ó, mas aí tem outra menina trans, que ele citou nome, não vou citar nomes aqui, que eu tinha convidado para ela participar do espetáculo, ela não quis, nunca assistiu, e ele falou bem com essas palavras, nós estávamos num bar e tu encurralou ela. Enfim, me ofendeu e falou. E eu contando isso, que depois isso proliferou muita coisa. Não, eu soube que na época que ela não gostou do espetáculo, estava falando mal de mim, e eu fui conversar com ela. Realmente, ela estava na parede, eu fui conversar. Tu assistiu? Estou te convidando. Não, e saiu. Isso é encurralar, gente. Então, a própria comunidade, como é que eu vou te dizer, me atacou. E já tinha, assim, ó, o filme, vários lugares aqui já era para ser exibido, pelos 15 anos, né? E aí, depois desse ataque, eu, muito desligado da internet, estou lá numa reunião sobre cinema, né? E veio o Paulo Teixeira, que é ali da SEG, e falou, tu tá sabendo que tá acontecendo isso contigo, isso, o quê? Estão te atacando, vão cancelar, vão lá bater panela, vão lá fazer essas pessoas trans da universidade. Algumas. E estavam até com psicóloga, com advogada, quer dizer. Aí o que eu fiz? E eu tava com um filme também que eu fiz, que eu faço. A Carolina até já foi jurada desse filme, participou aqui do Festival de Santa Maria em cinema, que eu faço um diácono gay. Foi cancelado também. Então, sei lá, aí que eu falo a arte. Eu, como não tinha mais espetáculo, estava passando por uma situação na minha família de bem delicada sobre depressão, eu não quis movimentar sobre isso, eu não quis ir adiante, né? Propus um bate-papo para eu entender o que estava acontecendo. Então, só para encerrar minha conversa aqui, se lá 16 anos atrás eu estava fazendo um serviço que eu ganhei um prêmio LGBT Triângulo Rosa aqui em Santa Maria, no meio de todas as coisas, toda a comunidade LGBT, quer dizer, desculpa, lá no Bombril, 15 anos depois eu sou atacado
Então, vamos parar com tudo. Um dia eu quero voltar, um dia eu quero conversar sobre isso. E agora está tendo essa oportunidade. É a primeira vez que eu estou falando em público. Obrigado, gente. Muito Mas obrigado por compartilhar. primeiro, eu quero te dizer assim, que tu se sinta acolhido, né? Que se Obrigado. sinta a importância da gente poder falar. E eu acho que todos os corpos artísticos, o nosso fazer artístico, ele não tem sexo, não tem gênero. Eu já interpretei fiz papéis de pessoas masculinas, já fiz papel de mulheres cis, já fiz papel de mulheres trans. E aí, inclusive, eu me lembro que eu estava num festival de teatro no estado fazendo o espetáculo da Liza, e aí uma jurada me perguntou se eu só interpretava pessoas trans. Uhum. Aí eu fiquei meio assim, eu achei meio sem sentido a pergunta e não, eu faço alguns papéis. Aí eu me lembro, já fiz algumas vilãs caricata, infantil. Acho muito legal fazer vilã caricata, infantil. Mas do mais não passou disso. E ela me olhou e disse assim: eu fico bem feliz que tu conhece o teu lugar. E aí aquilo me chocou de uma maneira, assim, que até me calou no momento, e depois eu fui conversando com o diretor, com o Pablo, com o Rodrigo, o produtor, sobre essa função, e ali eu me senti muito mal nesse sentido também, que aí as pessoas colocam a gente nessas caixinhas, né? Isso aí. Tu, menina trans, só interpreta pessoas trans, sabe? E não é bem assim que funciona. O palco, a caixa cênica, uma coisa que o Pablo sempre diz, que a caixa cênica ela é sagrada e ali a gente pode interpretar o papel que a gente quiser e a gente está sempre protegido por ela. E eu não, claro que eu não desvalido a luta, porque Sim, eu acho sim. que no sentido de que a gente tem que. A intenção é que mais mulheres trans estejam participando do espetáculo. Uhum. Mas o fato de homens interpretarem mulheres trans é completamente diferente da gente cobrar isso da Rede Globo, por exemplo, né? Uhum. Exatamente. Isso a gente cobrar de cidade grande com espetáculos maravilhosos, com poder financeiro, com poder de fazer casting, mas a gente que faz um teatro muito do interior e voltado para o interior também, e que veio do interior, a gente aprendeu a fazer de tudo e mais um pouco, então para nós é tranquilo, é normal, né? A gente interpreta menino, menina, cachorrinho, cadelinha, a gente interpreta bicho, né? Então é meio que sem sentido essa bateção de boca que o pessoal faz. E, mais uma vez, sinto-se acolhido, eu acho que não deveria ter Obrigado. acontecido esse cerceamento do espetáculo, do filme todo. E eu preciso olhar a Lola, né? Eu queria saber, até eu anotei que eu queria saber, tu já respondeu que não tá no YouTube, né? Queria saber Não. onde é que tá Eu te o, mando o link. o curta, que eu quero assistir, fiquei muito interessada de Eu assisti assistir. a peça, belíssimo, sempre vou, alta qualidade sempre. Obrigado. Parabéns, Elker, sinta-se acolhido, né? Conte conosco, a peça, todos os teus trabalhos têm uma qualidade cênica, né? Importante, né? Então, teu trabalho é super importante, né? Sigas em frente. Eu assisti a Obrigado. peça e é maravilhosa. Pois então, gente, estamos fechando aqui uma hora. Eu tenho medo, sinceramente, que essa live, se eu passar do tempo, ela não fixa. Eu não consigo salvar ela, né? E não salvando, não atinge outros públicos, né? Que nem todo mundo pode estar assistindo ao vivo, né? Porque Se eu depois não. você salva que outras pessoas olhem, né, na posteridade. Então, e vou ter que encerrar aqui, mas eu acho que a gente, como a gente já tinha comentado, até antes de começar, nós precisamos falar mais, né? Conversar mais, debater mais, trazer essas questões. E eu acho importante, assim, a gente também, esse tempo muito rápido, né? Que tudo é instantâneo, tudo é rápido. E a gente é de uma geração que a gente ainda valoriza a história de vida das pessoas. A história e a memória e o tempo que ela viveu. E a gente precisa, tipo, ensinar, passar isso para essa geração também, né? As pessoas têm histórias, têm tempos. E a gente precisa trazer isso também para a discussão. E são, né? Acho que
como eu disse, né, naquele momento, o Elker revolucionou, trazendo uma história de várias mulheres através da arte dele, né? Hoje a Lohana revoluciona com ela, o corpo dela ali no palco, né? E bom que vocês dois se acolham e de repente, até como falaram que trabalhem junto, eu vou fazer assessorias e tudo. Então, assim, gente, muito obrigada. Eu acho que a gente pode provocar aqui, seguir nesse tema numa próxima live. Claro. Certo, muito É isso. obrigado. Dá que a gente participa de novo. Eu vou, bom, eu vou encerrar aqui, depois qualquer coisa a gente volta ali no chat, combina. Claro. Gente, muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam também aqui e os que vão assistir depois, vocês podem comentar, trazer questões para as próximas lives também, quem está nos assistindo. Quem tem alguma história para contar, compartilha também, que a gente traz aqui, conversa com a gente, que eu acho que é que a gente criou um grupo de cuidado e acolhimento também, né? Tá bom. Muitíssimo Muito obrigada. Obrigado. Beijos. Beijo. Tchau, tchau, beijo. Até logo. Boa noite a todos. Boa noite.